Olá, estamos começando aqui o podcast O Tigre no Ar, sempre com um convidado muito especial aqui no belo estúdio da Rádio Cidade em Dia, do Grupo Catarinense de Rádios, nosso podcast aqui Futebol em Dia, e eu tenho o prazer de conversar com ele, Maurício Guedin, professor Maurício Guedin, que é o novo secretário do Conselho Deliberativo do Criciúma. Tudo bem, Maurício? Prazer estar contigo. Tudo bem, Marquinho, obrigado pelo convite, vamos bater um papo aí legal. Legal, show de bola. Maurição, fala um pouquinho desse teu desafio, como é que você encara essa missão de ser o secretário do Conselho, qual o papel do Conselho nesse momento que passa o Criciúma? Cara, foi assim, eu fui uma pessoa bastante ativa na campanha, né? Na campanha que elegeu a Criciúma para o futuro. E aí, quando houve a definição do presidente Lucas como candidato à presidência, aí o presidente Lucas me procurou e falou, não, eu queria que tu fosse meu secretário. E pela confiança que eu tenho no Lucas, pela paixão que eu tenho no Criciúma, eu aceitei. E eu te confesso que quando eu aceitei, eu nem sabia direito o que a função me cobraria. Hoje, logicamente, já sei. E aí depois conversamos com o Valcir Zanetti, né, que foi o nosso vice, que é o nosso vice, e estamos trabalhando. Então foi pelo empenho e pela dedicação ao projeto, à campanha, aos ideais que a gente defende para o clube que eu aceitei a missão. E estamos aí, trabalhando bastante pelo clube. O que te fez ficar identificado com a chapa? Quais são as ideias? O que você pensa em termos de renovação no clube? Marquinho, assim, eu fui conselheiro nos últimos 4 anos pela Revigoração, né? E eu não vou me dizer que eu me desencantei com o projeto da Revigoração, não é? O projeto da Revigoração, ele é um projeto muito limpo, tanto que eu tenho muitos amigos, né, do lado da Revigoração e tal. Mas eu me desencantei com algumas pessoas que eu acho que passaram à frente do processo. E isso, deixar claro, não inclui a mesa diretora do conselho anterior. Mas algumas pessoas passaram à frente do projeto, começaram a tomar decisões sem consultar o conselho, decisões meio obscuras, ações meio obscuras. Isso me desencantou um pouco da Revigoração. Eu tinha grandes amigos formando a Criciúma para o futuro e eu entendi que naquele momento a Criciúma para o futuro era a melhor alternativa para o futuro do Criciúma. Nunca foi pensando em mim, então eu não entrei nesse movimento para ser qualquer coisa que seja. Nunca tive esse tipo de ambição de ser secretário, presidente, vice ou qualquer porcaria desse tipo. Nunca tive esse tipo de ambição. Eu entrei no projeto da Criciúma para o futuro por acreditar que era um projeto institucionalmente mais sólido e que daria um futuro mais... não vou dizer tranquilo, mas estável para o Criciúma. E aí, por isso, eu entrei na Criciúma para o futuro. Fala pra gente o que é a tua função hoje no Conselho. Eu sou secretário do Conselho Deliberativo. Quando a gente fechou a composição da mesa diretora, nós tivemos uma reunião no escritório do Lucas, estávamos em algumas pessoas, e o Valcir Zanetti, nosso vice, ele disse assim, tu vai ser o secretário? Eu disse, não, aceitei. Ele disse, te prepara, o secretário é quem mais trabalha. Mas ninguém tinha me avisado isso aí. Ninguém tinha me avisado. Não, ninguém tinha me avisado. Falaram, secretário, mas o secretário, vamos lá. E assim, qual que é a minha função? É operacionalizar as coisas, né? Eu conto com muita ajuda do Lucas, do Valcir, nós trabalhamos todos juntos, na verdade, né? A gente alinha muita coisa junto. Mas é a questão de resolver problemas do dia a dia, é a questão das atas de reunião, é a questão de discutir pontos de discussão, e a gente age muito dentro do clube, muito em diálogo com os diretores. Eu tive uma reunião ontem com um diretor do clube para alinhar uma ideia, um projeto, e uma reunião muito boa. Mas assim... A gente preza muito, Marquinho, pela tranquilidade institucional. O que significa isso? Eu não faço nada sem reportar ao presidente Lucas, nada, absolutamente nada. Mas a gente age sempre evitando o mínimo de ruído. A gente quer evitar todo ruído. Para quê?
para que o nosso patrimônio maior, que é o futebol, que é o profissional, os meninos da base, para que eles tenham tranquilidade para trabalhar, enquanto a gente resolve as outras broncas que eles muitas vezes não têm nem ideia que existem, né? Então, assim, basicamente o secretário do conselho, ele faz tudo que o conselho precisa. Mas, como eu te disse, eu conto muito com a ajuda dos meus pares. O Valcírio e o Lucas são pessoas fantásticas e me ajudam muito. Muito bom. Como é que você vê esse início, as primeiras reuniões? Você acha... até conversei com o Lucas esses dias aqui também. Você tem a percepção que toda essa disputa de bastidor, ela foi danosa para o Criciúma, né? Então, passada a eleição... Não é só coincidência, né? Não é só coincidência respingar num ambiente melhor no futebol, né? Não, foi profundamente danosa essa questão. Eu não vou dizer nem a política do clube, porque a política faz parte de um clube de futebol. A eleição, né? A gente não tem como fugir disso. A política faz parte, mas acho que a forma como a questão política foi administrada foi muito ruim. E volto a frisar o que eu disse antes. Isso não tem nada a ver com a mesa diretora. O ex-presidente Guilherme Búrigo, a Ana, o José Sérgio Fernandes, eles agiram sempre dentro da legalidade, não há nada a ser falado em relação a isso, mas a forma como as coisas foram encaminhadas, essa entrada de 2 vice-presidentes meio que chutando a porta e entrando, porque quem elege é o conselho. Então, vamos lá, numa eleição dessa você precisa fazer um colégio eleitoral dentro de um conselho do qual existem algumas lideranças ali dentro, né? E eu acho que a forma como isso foi feito foi muito ruim. Eu lembro de estar numa reunião do conselho que o presidente Walter Minotto, ele foi publicamente destratado por vários conselheiros. Eu penso que isso é inadmissível. Com qualquer pessoa, Marquinhos, não é com o Minotto, não é porque eu gosto do Minotto, porque eu não gosto do Minotto. Tenho muito respeito pela figura do Minotto, mas qualquer pessoa precisa ser respeitado na sua integridade, você precisa saber o tom de voz, de falar com as pessoas, você precisa saber a forma, sabe? E eu vi coisas que me desagradaram muito, e aquilo me passou uma ideia de que havia um veneno ali dentro, havia um veneno. Uhum. Porque as pessoas vinham para a reunião armadas, mas assim, armadas até os dentes, em um contexto que, de repente, não era necessário. Né? Não era necessário. Quer dizer, o Criciúma não estava bem dentro de campo, ok. Eu tô falando do começo do ano, sim, claro, né? O Criciúma não estava bem em campo, ok, mas o Criciúma estava com as contas em dia, o Criciúma estava sendo administrado com honestidade e tal. Eu acho que era um caso muito mais de diálogo do que propriamente de conflito, de briga, né? E essas coisas foram me... Eu sou um cara que eu aprendi isso muito com a minha mãe, que a gente precisa respeitar as pessoas sempre em qualquer situação, mesmo aquelas que a gente não gosta. Porque é normal você não gostar de alguém, de outro, isso aí é uma coisa que faz parte. Mas se a gente não gosta e acha que a pessoa não vale a pena, então despreza, mas não desrespeita. Não fala com ela, mas não desrespeita. E essas coisas foram me causando um pouco de tristeza em relação ao movimento que eu acreditei, que eu entrei e que depois me decepcionei. E digo, não é a ideologia da chapa, tenho amigos dos dois lados, mas a forma como as coisas foram conduzidas, eu acho que ficou um ambiente muito de guerra, assim? Um ambiente de violência, um ambiente bélico, um ambiente de violência, de agressividade. De busca pelo poder a todo custo? Eu não sei exatamente... Te desagradou? Me desagradou, mas eu não sei exatamente o que esse poder representa, cara, porque eu não vejo esse poder. Ah, meu Deus, que poder é esse? Não, cara, eu tô ali como eu sempre tive. Eu costumo dizer o seguinte, eu fiz a minha parte pro Criciúma em todas as áreas, né? Quando eu integrava a torcida dos Tigres, a gente fez um projeto chamado Torcida Mirim os Tigres, que a gente levava todo jogo, uma escola pública de Criciúma. Na época a gente teve o apoio da ex-vereadora Romana, que dava o transporte, dava lanche e tal.
A gente, para fidelizar novos torcedores, eu fiz a minha parte na arquibancada, cantando, tocando instrumento, acendendo sinalizador, essas coisas, tudo nós trazia de Floripa, sinalizador, nós entrava, o Jacaré, na época, fazia segurança, ele ficava louco. Ele disse, eu revisto vocês e eu não consigo ver onde é que entra esse sinalizador. Jacaré, é segredo de Estado, Jacaré. Ele ficava louco. E hoje eu tô ajudando o Criciúma do jeito que eu acho que eu posso, que é na parte da administração, da direção, do diálogo, da construção de um futuro de clube. Mas eu não vejo essa coisa assim, eu não vejo sentido nessa disputa de poder. Que poder é esse, cara? Vamos lá. Daqui a 4 anos, cara, eu não sou mais secretário do conselho. E o que eu vou continuar fazendo? A mesma coisa que eu sempre fiz. Eu vou continuar dando aula, eu vou continuar seguindo a minha vida, tomando minha cerveja, curtindo as minhas coisas, com os mesmos amigos que eu sempre tive, e deu. Eu nunca entendi o porquê dessa sanha, né, de poder. Isso me deixou um pouco até assustado na época. Muito bem. E a experiência das primeiras reuniões, como é que foi? Dá um frio na barriga? Como é que é isso? Sente o poder da coisa? Porque tem muito conselheiro mais antigo, né? Tem toda uma situação, né? A gente está numa cidade que ainda tem as suas peculiaridades, né? De interior, de provinciana. Como é que foi para você? Cara, a primeira reunião deu um friozinho na barriga, assim. Deu um friozinho na barriga no sentido de é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui. Mas eu toquei na noite 10 anos, Marquinhos. E aí, essa história do friozinho na barriga, quando sobe no palco... Você é professor, né, cara? Você é professor, né? Quando começa, vai dar aula numa escola nova, quando eu tocava na noite, quando eu tocava com um público muito grande, esse friozinho na barriga é a primeira vez que eu tô fazendo isso, eu já era meio acostumado. Aí eu falei, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer o melhor, e deu. E a gente foi recebido... A nossa mesa, né, do conselho, a gente foi recebido com muito respeito pelos conselheiros. Nós fomos eleitos por unanimidade. Todos os conselheiros votaram na gente. O diálogo é muito franco, né? Então, os conselheiros estão sempre em contato com a gente, dando sugestões, falando. O nosso grupo do conselho ele é fechado para que não vire um grupo de debate sobre futebol. Existe um outro grupo paralelo, que é da época da campanha, que lá o povo fala o que quer. Mas o do conselho é mais para informes, mais para edital de reunião, mais para orientações. Mas os conselheiros mandam sugestões, conversam. A gente foi muito bem recebido, tanto pelos conselheiros vitalícios quanto pelos conselheiros transitórios. Deu um friozinho na barriga. Deu um friozinho na barriga na primeira reunião. Mas o compromisso que a gente tem com o clube, Marquinho, ele fala mais alto do que outras coisas. Porque a gente pode errar, eventualmente a gente vai errar, né? Porque isso faz parte de qualquer profissão. Eu já errei dando aula, você já errou no ar. A gente eventualmente vai errar, mas o compromisso para dar certo, a gente tem isso muito claro, assim, a confiança que eu tenho no presidente Lucas Farias, no Valcir Zanetti, o vice-presidente, que são pessoas extremamente íntegras e honradas. A gente sabe que a gente não tem compromisso com o erro. E se algo acontecer de errado, a gente vai corrigir a rota e vai em frente. Então isso dá um pouco de tranquilidade no processo. Como é que tu vê essa parceria com o Valcir e com o Lucas? Cara, eu acho a melhor possível, porque o Lucas é um jovem, né? O Lucas, eu chamo ele de piá. Faz piazada. Quando a gente tava na campanha, a gente... Você faz quantos anos? Eu tenho 40. O Lucas acho que tem 34. Aí a gente tinha um grupo lá da direção da campanha, né? Aí um dia começaram a falar de idade lá, e eu botei assim, pô, me enfiaram no meio dessa piazada da desgraça aqui. Tudo mais novo que eu. O Valcir dava um contrabalanço, não, né? E o Valcir é a voz da experiência, né, claro. Cara? O Valcir é a voz da experiência. O Valcir, ele é um... Grande Valcir Zanetti, grande um Valcir abraço. Zanetti. O Valcir é uma pessoa extremamente íntegra, é uma pessoa honesta. Extremamente honesta. E é o seguinte, o Valcir é um cara que eu admiro muito essa qualidade nele. O Valcir, ele só abre a boca quando ele tem algo para falar. Então, só quando ele vê que tá tudo encaminhado, que as coisas estão todas andando e tal, ele, beleza, tá tudo dando certo, tá tudo se encaminhando. Quando ele vê assim, não, para aí, tem alguma linha cruzada aí, ele
Pá, e quando ele fala, logicamente, eu e o Lucas abaixamos totalmente a orelha para ouvir o que ele tá falando. Claro. Né? Porque a experiência tem muito a nos ensinar. Então eu acho que deu um casamento legal, cara. Assim, o Valcir tem uma experiência profissional gigantesca. O Lucas é um advogado, empresarial, né? E eu sou um professor, né? Então a gente mescla todos esses conhecimentos, o meu conhecimento na comunicação, porque o negócio do professor é comunicar. O Lucas compreende profundamente a questão da justiça desportiva e da justiça de maneira geral, e o Valcir na questão administrativa. E a gente tenta casar esses conhecimentos para desempenhar o melhor para o clube, porque no final das contas foi para isso que a gente entrou nessa jogada, né? Por isso que Criciúma para o futuro, para planejar um Criciúma bacana para frente aí. E essa pressão no futebol, no gasto, de fato é a grande missão de vocês nesse final de mandato do Minuto? É assim, Marquinho, a gente fez uma recomendação, né? Porque, vamos deixar claro uma coisa, a gente não tem a prerrogativa de proibir o Minuto de fazer qualquer coisa, né? O que a gente pode, eventualmente, lá na frente seria, sei lá, reprovar as contas, alguma coisa desse tipo, né? Mas que é algo que a gente nem fala sobre o assunto, porque não tem nem conta para aprovar, para rejeitar, não tem absolutamente nada disso. Acontece que o Conselho Fiscal anterior apontou um gasto excessivo e nós não podíamos ignorar esse parecer do Conselho Fiscal, nós fomos atrás, investigamos e de fato os gastos estavam muito altos. Nós apresentamos para o clube uma recomendação de contenção de gastos e uma solicitação de apresentação de uma readequação do orçamento para o final do ano, né? E aí o que acontece? Foi apresentado na última reunião do dia 20 de agosto, foi apresentada uma readequação de orçamento, onde o superintendente do Criciúma, Paulo César Bittencourt, apresentou que nessa readequação do orçamento haveria uma economia de 1,5 milhão. E aí o que acontece? O nosso Conselho Fiscal havia recomendado que nós não aprovássemos o orçamento, a readequação do orçamento. Por quê? Porque não havia contenção de gastos. Contudo, o parecer feito pelo Conselho Fiscal, ele foi feito em cima dos números apresentados na reunião do dia 6. E aí o que acontece? A reunião do dia 20 trouxe números novos. Houve, de fato, um esforço da direção de reduzir gastos. E aí o Gelson D'Agostinho, presidente do Conselho Fiscal, ele pediu a palavra e ele pediu um voto de confiança dos conselheiros, alegando que o Conselho Fiscal mensalmente fiscalizaria as contas do clube. E a partir daí houve a aprovação da readequação do orçamento com somente 2 votos contrários. Então, a gente tem uma função institucional que o Estatuto nos exige, que é fiscalizar o clube. E a gente sempre vai fazer, logicamente. Agora, diante do quadro de uma clara demonstração de atender à necessidade do Estatuto, de reduzir custos, foi dado um voto de confiança para a direção executiva, visto que a gente está aí a passos largos para a Série A. Cara, e o momento do clube? Como é que tu vê o futebol, o teu lado torcedor? Vamos falar um pouquinho da tua veia torcedora. Ah, cara, maravilhoso, né, velho? Ah, pô, meu Deus do céu, cara. Até hoje eu fui dar aula de manhã e o Criciúma ganhou ontem, né? Aí eu falei pros meus alunos, existem 2 mundos possíveis. O mundo em que o Criciúma ganha e o mundo que o Criciúma perde. E hoje é o mundo que o Criciúma ganha. Então hoje eu tô de bom humor. Vocês podem me encher o saco pra caramba que não vai dar nada aqui hoje. Aí eles riram de monte, uma turma boa pra caramba. Cara, eu acho que, assim, o Eduardo Batista chegou e ele deu pra esse time o brilho que o time precisava, a garra que o time precisava, a força que o time precisava. Você vê a vibração dos jogadores, a cobrança que eles têm uns com os outros, a parceria que eles têm entre eles, a vibração. Cara, o momento é muito especial e eu sinceramente, Marquinhos, eu tô muito confiante que a gente volta pra Série A ano que vem. Muito confiante mesmo, porque o trabalho que está sendo feito é um trabalho de Série A. Me fala do teu desafio com o Taquarada, cara. Tu é o apresentador, o âncora do programa dele com China. Fala aí. Debate Taquara Raiz. Esses dias eu tava vendo e eles se pegaram lá. Como é que tu fica no meio dessa bronca aí, cara?
Cara, esses dias que eles se brigaram aí, que os dois começaram... se brigaram. Eles começaram... Explica pro ouvinte, né? Não, pior que esses dias teve um ouvinte que falou... Eu achava que o Chino e o Reginaldo se detestavam. O cara mandou... É tudo jogada. É tudo jogada. Roberto Alves e Miguel. Exatamente. Aí o Reginaldo e o Chino começaram num bate-boca, daqui a pouco começaram a brigar e a gritar... E eu de âncora, né? E tinha um convidado. O convidado olhou pra mim com uma cara de: e agora? O que é que eu faço? Separo? Não, e eu olhando, e eu louco, morto de vontade de rir, cara. Eu morto de vontade de rir com a gritaria dos dois. E eu falei: não posso rir. Se eu rir, aí vai dar pior ainda. Porque daí os dois, nervoso, né? Os dois vão brigar comigo. Não, o Chino, ele é nervoso. Ele né, é nervoso. Cara? Ele é nervoso. Os dois vão brigar comigo. O Chino é nervoso. Morto de vontade de rir, não dava pra rir. Cara, mas é uma coisa, Marquinhos, tu sabe disso de família, né? Tu tens isso no sangue. E eu também. Estoura na hora, né? O rádio é uma cachaça, cara. Sim. A comunicação cara, depois que tu se apaixona por aquilo e é um troço incrível, Não, cara. pra falar de futebol, né? Tu é filho do grandiosíssimo Clésio Búrigo e eu sou neto do grandiosíssimo Valdir Porto Corrêa. Foi um radialista da cidade, eles se conheceram, trabalharam juntos e tudo. A minha avó era atriz do rádio, o meu tio, o Reginaldo, do rádio. E eu acho que isso sobrou pra mim na terceira geração aí, eu acho que sobrou pra mim, cara. E eu adoro, cara, eu adoro. E querendo ou não, a tua veia, teu lado professor já te deu uma bagagem pra tu se comunicar, né? Porque o professor é aquela história, né, cara? No improviso, né? É claro. Tu chega na frente da galera ali, você tem um planejamento, mas é muito do improviso, né? Tu tem que saber do que tu tá falando, né? Tem que persuadir o aluno, né? Mas é chegar ali, eu sempre digo que o ato de comunicar, Marquinho, ele é um ato de sedução. Persuasão, né? Persuasão. Porque se tu não se o aluno não comprar a tua ideia, ele não vai aprender. Se tu não seduz quem tá te ouvindo, ele não olha na tua cara. Ele precisa olhar e falar: olha só que legal. Não é uma sedução amorosa, não. É uma sedução de ideia. Claro. E o ato de comunicar é isso. A gente precisa trazer essas coisas todas. E eu participo em programas de rádio já tem uns 10 anos. E aí surgiu esse convite do Reginaldo para participar da Taquarada TV. E eu prontamente aceitei, né? Porque o meu tio não me chama, ele me convoca, né? Ele me convoca. Eu falei: não, bora, vamos pra cima. Eu tenho pelo meu tio um carinho como um pai. Ele foi um pai pra mim a vida toda. E ele tem o mesmo sentimento por mim. Então, cara, 10, cara, 10. Eu adoro, me sinto bem, me sinto leve. É show de bola. É uma terapia. É legal, cara. É um bate-papo, é uma resenha... E com informação, com opinião, tem que saber contornar, né? Mas de quebra você fica bem informado, né? Exatamente. Te força a estar informado, né? Tem que ver os jogos, tem que, né? Claro. Tem que estar, não dá pra... Não dá pra tomar 10 litrão, né? Vendo o jogo. Não, até dá. Até dá, né? Mas tem que ver depois também, mas né? tem que ver depois o jogo de novo, né? Tem que ver, já me aconteceu isso aí, de ter que ver o jogo depois de novo. Qual foi a maior loucura que tu fez como torcedor pelo Criciúma? Marco. Daí o podcast tem que ser mais de 1 hora. Vamos lá, temos tempo. Cara, uma vez eu quase entrei em coma alcoólico voltando de Itajaí. Acho que tu vai lembrar disso. O Criciúma foi jogar contra o Marcílio Dias. 2009. Gol do Gleidson. Quase caiu. Eu tava nesse jogo lá, gol do Gleidson aos 39 do segundo tempo. O Gleidson deu um pombo sem asa lá do meio. Nós invadimos o vestiário do Criciúma. Os jogadores achavam que a gente invadiu pra bater neles, mas nós invadimos pra comemorar. Esse cara meio assustado. Daqui a pouco nós tá tudo abraçado lá e coisa. Aí Lembra do time, não? Ricardo não, Lobo? Não, aquele time era muito ruim, cara. Meu Deus. Era o Gavião na cabeça de área. Tinha Leandro Love. Leandro Love? Meu Deus do céu, era um time terrível, cara. Era uma vergonha. O Gleidson era o melhor jogador do time e o Gleidson nunca voou muito, né, cara? E aí o que aconteceu? Olha aqui, ó. Escalação: Pedro Paulo, Luciano Renner, Lino, Júlio César, Cris, Wender, Gleidson, Luiz André. Volante, lembra do Luiz André? O Luiz André, mas o Luiz André não. O Luiz André é da época do Gelson, é de 2008. Não, ele foi um dos remanescentes, O Luiz André era bom de bola. Zulu. O Rei Zulu tava aí? Tava. Leandro Love e o Wellington. Eu tô com a ficha técnica de Marcílio Dias e Criciúma. Cara, mas era brabo, viu? E aí entraram o Danilo Santos, o Thiago Matos e o Flavinho. O Leandro Love Flavinho da base, né? É.
Mas esse time aí, 40 assim, do segundo tempo, gol do Gleidson. É. E o Criciúma teve 2 expulsos, o Zulu e o Luiz André. Esse time aí, se tivesse policiamento no estádio, tinha prendido uns 4, porque era caso de cadeia, os caras, era brabo. Mas a gente acreditou e foi. Aí a gente fez uma promessa na ida, né? Eu propus pra galera isso aí no ônibus. Eu falei, pessoal, o negócio é o seguinte, só quem tá aqui mesmo é quem é guerreiro, quem acredita. Então vamos fazer uma promessa. O jogo era num domingo. Nós vamos ganhar esse jogo. Se nós ganhar, nós vamos parar num posto, nós vamos fazer um carregamento de cerveja, nós vamos ir de volta até Criciúma, vamos tomar cerveja, tudo. Quem topa? Todo mundo levantou a mão. Ganhamos. Cara, nós paramos. E aí o resto a gente já sabe. Ou imagina. Eu aguentei até Capivari de baixo. Ali, desligou. Aí tu desligou o disjuntor? Desligou o disjuntor. Apagou? Desligou. Apaguei. Acordei na Avenida Centenário. Na Avenida Centenário, aquela parte, aquele tipo alçapão ali, o teto solar do ônibus estava aberto e tinha uma pessoa em cima do ônibus. Em pé. Paraíba, tava em pé. Quando acordei, os caras falaram, nós estamos indo pro concentração, que o NEM, lembra do concentração? Claro. O NEM falou que se nós chegarmos antes da meia-noite, ele dá um engradado de cerveja pra nós. Nós chegamos lá, de graça o engradado. Nós chegamos lá, o NEM já, esse engradado aqui é de vocês. Cara, por Deus do céu, sobrou metade do engradado. Porque... Não tinha mais. Não dava. Tinha que chamar o SAMU, não tinha que dar engradado. E na época da... Não era pra trazer o engradado, era pra chamar o SAMU. Cara, meu Deus, na época que a Os Tigres foi fundada, eu e o Marcos, nós fazíamos faculdade em Florianópolis. E aí Os Tigres, os fundadores da Os Tigres são meus amigos, alguns de infância, inclusive. Eles transferiam dinheiro pra nós quando fazia vaquinha de sinalizador, de coisa e tal, porque a gente comprava lá em Floripa e era mais barato. Cara, se a Polícia Federal parasse não na BR-101, nunca mais que nós saímos. Nós estávamos lá em Bangu 3 até hoje, mais ou menos. Aí nós trazia aquele sinalizador, chuva de prata e Sputnik. Tinha coisa que nós nem sabia como é que funcionava. O cara falou que tem que acender e apontar pra cima. Daqui a pouco começava a cair faísca nas costas, queimava a camisa tudo de alguém, nós nem sabia direito. O negócio dos extintores, cara, sabe aquilo como começou? Nós vimos o Brasil de Pelotas fazer. Uhum. Eu e o Marcos, esse meu amigo que também é doente no Criciúma, e nós lá em Floripa. Ele disse, vamos fazer uns extintores pro Criciúma. Eu falei, tá, mas como é que faz? Aí ele assim, não, eu acho que nós temos que misturar a tinta com o pó químico. Aí eu falei, não, eu acho que não, cara. Não pode ser. Não pode ser. Isso é pó químico, nós vamos jogar pó químico na cara das pessoas. Aí, tá. Primeiro, como é que vamos conseguir um extintor? Roubamos. Meu Deus do céu. Qual prédio? O Marcos roubou 2 extintores do prédio dele, depois as câmeras pegaram, deu uma balaiada desgraçada. Que bárbaro, né? Aí, não pode ser pó químico. Aí, descobrimos, é farinha que vai misturado com uma tinta. Tá, vamos atrás da tinta. Fomos em Floripa numa loja lá que tinha um monte de coisa e tal. Aí ele escolheu, vamos levar essa aqui. Eu olhava atrás, um rótulo tinha uma caveira. A tinta acho que era radioativa. Meu Deus do céu. Essa aqui não dá, cara. Essa aqui ela é tóxica. Aí olhou outro. É tóxica também. Ele olhou outro. Tóxica, ele reclamou. Cara, para com isso, tu quer fazer tudo certinho. Eu falei, não, eu quero matar ninguém, né, cara? Eu não quero matar ninguém, vai que morre alguém. Primeira vez que a gente fez, eram 3 extintores. Uhum. Um preto, um amarelo, um preto, um branco no meio e um amarelo. Teve um arrombado. Eu tô rindo já só de imaginar, cara. Teve um arrombado que ele olhou, tipo, ele estourou o extintor. Aí, tipo assim, vou dar uma testadinha. Ele sabe que o extintor funciona sob pressão, né? Perdeu boa parte da pressão do amarelo. Aí eu já excomunguei aquele miserável lá. Aí o que acontece? Tinha o preto, beleza, a gente fez, o amarelo a gente fez, e o branco... o branco falou, o branco é o extintor mesmo, vamos de pó químico. Cara, quando o Criciúma entrou em campo, que subiu aqueles 3 extintores, tu via assim, o da farinha subiu bastante, os 2, subiram até mais ou menos a cobertura, assim, da arquibancada.
Cara, o branco, que era o pó químico pra conter incêndio, cara, meu Deus do céu, ele foi acho que até o topo do Lúcio Cavaler, cara. Quando aquilo desceu, aquele pó químico desceu, tu via a turma atacada da rinite, se abafando. Meu Deus. Aí nós, ai meu Deus do céu, como é que é agora, o que nós vamos fazer? Eu falei, não, a polícia autorizou, tá autorizado, beleza, vamos em frente. Aí dali pra frente, a galera da Os Tigres falou, massa, dá pra fazer. Daí eles foram atrás, descobriram, hoje em dia, por exemplo, o extintor não é mais feito com farinha, é feito com polvilho, por causa das pessoas que têm alergia a glúten, essa coisa toda e tal. Só porque tudo tem que começar de um jeito, né, Marquinhos? Claro. E aí começou desse jeito meio torto, mas deu tudo certo. Que coisa linda. Maurício, deixa um recado pro nosso ouvinte que é torcedor do Criciúma e agora te acompanha sabendo do teu papel frente ao conselho. Fica à vontade, último recado. Marquinho, primeiro, obrigado pelo convite, tá? Cara, o meu recado pra torcida do Criciúma é o seguinte, não existe Criciúma sem torcida. Então, assim, ó, venham juntos com o clube, se associem, participem, passem no clube, perguntem, queiram participar, queiram ajudar, queiram fazer parte, né? A gente, quando a GA terminou, a gente teve num momento de extrema dificuldade e o Criciúma só se levantou porque a torcida abraçou o Criciúma de novo. Isso nunca mais pode acabar. Isso não pode mais deixar de existir. Se o Flamengo é o que é, se o Corinthians é o que é por causa da torcida que tem. E se nós somos o que somos, o maior clube de Santa Catarina, nós somos porque nós temos a torcida mais apaixonada de Santa Catarina. Isso não pode mudar. Então, o meu convite ao torcedor é: sejam Criciúma, estejam com o Criciúma, briguem pelo Criciúma, lutem pelo Criciúma e acreditem no Criciúma, porque a gente tem muita coisa boa pela frente aí. Maurício, um abraço. Valeu, Marquinho, obrigado. Um abraço a toda a galera aí que está nos acompanhando no podcast. Até a próxima. Valeu. Maurício Guedin, nosso convidado especial, secretário do Conselho Deliberativo do Criciúma, torcedor fanático do Criciúma. A gente bateu um papo legal aqui sobre o nosso Tigrão, toda essa fase, todo esse momento também de um novo Conselho Deliberativo. Pessoal, voltamos na semana que vem com mais um convidado. Um abraço.